Olá, meu amado irmão, quero fazer uma oração pela sua vida. Senhor, no nome de Jesus, te apresento a esse meu irmão, a essa minha irmã que está assistindo esse vídeo, e te peço a tua bênção sobre essas vidas, Senhor. Repreendo toda doença, toda depressão, e profetizo uma renovação espiritual, profetizo saúde, que portas se abram, em nome de Jesus Cristo. E ainda te peço que o Senhor alcance aqueles que não te conhecem, em nome de Jesus, Pai, para a glória do teu nome. Amém. Quero fazer mais uma vez uma indicação que é muito importante para aqueles que querem conhecer mais a palavra de Deus. Você pode acessar o site Kadosh Comunicaçõesmarketing.com, Kadosh Comunicaçõesmarketing.com, e lá no Kadosh você vai encontrar a página da eTeacher. eTeacher é uma rede de ensino à distância, e você pode fazer o curso hebraico bíblico. Faça o curso hebraico bíblico da eTeacher. Você vai receber um livro igual a esse aqui que eu estou lhe apresentando, e um e-book. Você vai ter aulas semanais online com professores de Israel, e você vai conhecer o hebraico bíblico, a língua original da Bíblia Sagrada. Faça o curso hebraico bíblico na eTeacher. Você vai ser abençoado. Eu quero meditar com você aqui o texto que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 12, alguns versículos da palavra do Senhor. Assim diz a santa palavra de Deus. Ora, diz o Senhor a Abraão, na época Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 4. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. O nome dessa mensagem é Abraão, o hebreu. Seu nome originalmente é Abraão. Abraão, o ivri, o hebreu. O termo hebreu significa aquele que está passando para outra margem, aquele que está passando. Abraão era filho de Terá. Segundo os historiadores, Terá era um homem rico que fabricava ídolos na Mesopotâmia. E Abraão, ele nasceu e viveu em um contexto de idolatria. Na época de Abraão existia um Deus para cada necessidade humana. Existia o Deus da fertilidade, o Deus da prosperidade, o Deus para a saúde. Para cada necessidade humana havia um ídolo. E o pai de Abraão, Terá, ele era um fabricante de ídolos. Há um Midrash. Midrash é um livro judaico que os sábios judeus, os rabinos escreveram. É um livro que conta histórias dos judeus. E diz nesse Midrash que certo dia o pai de Abraão, Terá, ele teve que viajar, e Abraão era um jovem, e deixou Abraão tomando conta dos ídolos que ele fabricava. E Abraão, ele quebrou aqueles ídolos, e ele pegou um cacetete e colocou na mão de um ídolo maior, de uma estátua maior. E quando o pai dele voltou, todos os ídolos estavam quebrados. E Terá perguntou a Abraão quem tinha feito aquilo, quem tinha quebrado os ídolos. E Abraão disse que, segundo esse Midrash, ele disse que quando estava dando comida aos deuses, aos ídolos, o ídolo maior ficou irado, e ele pegou aquele cacetete e quebrou as outras imagens. E Terá disse: isso não é possível, Abraão, porque você vê, as mãos dele não se mexem, os seus pés não se locomovem, ele não fala, como ele poderia ter quebrado? Então Abraão respondeu ao seu pai, segundo o Midrash:
Pai. As mãos dele não se mexem, os seus pés também não, e a sua boca não fala. Então por que o Senhor acredita nesses deuses? Então Abraão foi um homem chamado por Deus, no contexto de idolatria, para que o Senhor, o Eterno, revelasse a ele a fé. E aqui no capítulo 12, quando o Senhor diz a Abrão, na época o seu nome era Abrão, a Abrão, para ele sair da sua parentela e da casa do seu pai e ir para uma terra aonde o Senhor ia mostrar. Por que o Senhor pede para Abraão sair do meio da sua parentela? Porque ele estava num contexto de idolatria, e com certeza para que o Senhor se revelasse a ele, a sua família era um obstáculo, era um impedimento. E o Senhor diz a Abraão para ele sair e promete a ele fazer de Abraão uma grande nação, de o abençoar, de engrandecer o seu nome. Promete que abençoaria aqueles que abençoassem Abraão, amaldiçoaria aqueles que amaldiçoassem Abraão, e que Abraão, na descendência dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E Abraão sai obedecendo a palavra do Senhor, e leva com ele Ló, que era filho do seu irmão que havia falecido. E Abraão sai peregrinando para a promessa. Abraão, o hebreu, Abraão tinha um estilo de vida diferente dos seus contemporâneos. Ele habitava em tendas, era como se estava sempre se mudando, era como se ele estivesse buscando uma cidade. E o escritor aos Hebreus vai dizer que ele estava procurando a cidade celestial, a cidade santa. E Abraão, ele sai daquela zona de conforto, podemos dizer assim, morava numa cidade cercada por muralhas, onde havia um rei, havia um exército, e vai habitar em tendas, vai peregrinar. E algumas lições há muito importantes para a nossa vida. A primeira lição aqui é que muitas vezes, para Deus cumprir algo na sua vida, na minha vida, é preciso que nós venhamos a sair de onde estamos e nos afastarmos até mesmo dos nossos parentes. A família de Abraão era um obstáculo. Ele diz: sai da tua parentela e da casa de teu pai, porque o pai de Abraão era um fabricante de ídolos. E com certeza não foi fácil para Abraão, na época era Abrão, sair e romper os seus laços afetivos, mas ele obedeceu. O Senhor também disse que vai mostrar a terra a Abraão. Deus, ele quer que primeiro haja em nós fé. Quando fazemos aquilo que ele nos determina, quando damos passos de fé, ele vai mostrando qual é o seu projeto, qual é o seu propósito. Eu não sei o que foi que o Senhor Deus mandou você fazer, mas você tem que crer primeiro para ver a promessa. Abraão saiu sem ver a terra, sem saber para onde ia, mas ele saiu como lhe ordenara o Senhor. Quando obedecemos a Deus, os principais beneficiados somos nós. Abraão sai e leva Ló. Nós vamos ver na frente que Ló ocupou a terra com Abraão, e Abraão era um homem rico, Ló também, sobrinho de Abraão, e a terra não comportava os pastores de Abraão e de Ló, e houve uma discussão entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, e Abraão manda Ló escolher qual era a terra que ele queria habitar, e Ló, ele escolhe as campinas e vai se aproximando até Sodoma. Há aqui uma lição muito importante. Abraão leva Ló, mas o Senhor não havia chamado Ló. Abraão era um homem, ele era muito apegado às pessoas, e ali ele levou Ló, talvez por compaixão de Ló, talvez ele tivesse adotado Ló como seu filho, mas às vezes, para Deus cumprir a promessa na sua vida, é necessário que ele afaste pessoas
que até você ama. E Abraão entendeu que aquela contenda entre os pastores de Ló, seu sobrinho, e os seus pastores era algo vindo da parte de Deus, e disse para Ló escolher. E Ló escolheu e parou em Sodoma, e Abraão ficou peregrinando na terra onde o Senhor havia prometido. E é interessante que quando Ló se afasta de Abraão, o Senhor renova as promessas a Abraão. Talvez você hoje questione porque pessoas que eram tão próximas a você, Deus afastou da sua vida. É porque o propósito que Ele tem com você, Ele precisa que você esteja separado de alguém, até mesmo de alguém parente seu, que iria atrapalhar a promessa. Como Ló, naquele momento se tornou, estava sendo um obstáculo à promessa. Deus permitiu aquela situação e Abraão se separa de Ló. Abraão tem muitas lições para mim e para você. Ele foi um homem pacífico que fez alianças com reis, sem que essas alianças ferissem a sua fé. Mas foi um homem que soube manter relacionamento com pessoas de uma fé diferente. Abraão foi um homem que influenciou uma geração, porque o seu estilo de vida era completamente diferente. Alguém olhava para Abraão e dizia: vai Abraão, o Ivri, Abraão, aquele que está sempre mudando a sua tenda, aquele que está de passagem. E nós também aqui não temos uma morada permanente, nós também estamos de passagem, estamos procurando a cidade eterna. E Abraão, ele era um homem pacífico, era um homem intercessor e um homem, acima de tudo, que andou por fé. Por isso ele é chamado de pai da fé. Abraão foi um homem a quem o Senhor colocou como o pai da fé, porque obedeceu incondicionalmente e obedeceu radicalmente. Nós vamos ver a sua história. Quando o Eterno falava com ele, ele dizia: eis-me aqui, Senhor. Quando em Gênesis 22 o Senhor pediu Isaac, ele dizia: eis-me aqui, Senhor. Ele cria, por isso ele se tornou pai na fé. Andou na terra e não herdou aquela terra. Apenas viu Isaac nascer, mas creu que a sua descendência seria tão numerosa como as estrelas que há no céu, como a areia que há na praia do mar. E hoje, todos aqueles que creem em Jesus Cristo, o Messias, Yeshua, Hamashia, são descendentes de Abraão pela fé. Abraão é um homem que influenciou a cultura do seu mundo. Ele é um pai da fé monoteísta. Ele foi pai de Ismael, de quem descendem os árabes, que também creem num Deus único, num Deus. Eles também são monoteístas. De Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, e de Jacó vieram as 12 tribos de Israel. E a nação de Israel, que crê no Eterno, em Hashem, em Adonai, também crê no Deus que é invisível, mas é real. E Abraão também, os cristãos, aqueles que acreditam que Jesus Cristo é o Messias, também creem no mesmo Deus que Abraão creu. Então esse homem influenciou a sua geração. E o nome de Deus, quando Moisés pergunta qual é o nome que eu vou dizer, quem me apareceu, o Senhor disse a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse é o meu nome, e serei eternamente conhecido como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, quando o Senhor fala de Abraão, ele fala de fé. Deus está dizendo para você que às vezes que é necessário você às vezes romper laços familiares, como ele rompeu com Terá, com todos os seus parentes. É preciso andar por fé. Não é preciso entender, mas é preciso crer. É preciso ter uma fé
incondicional para que possamos alcançar as promessas. Assim como Abraão obedeceu numa época tão difícil, com certeza alguém questionou, talvez alguém tenha chamado ele de louco, deixar de habitar numa cidade protegida para habitar em tendas. Mas tudo que Deus manda você fazer, quando Deus manda você fazer, quando Deus manda você sair de um lugar, é porque Ele quer te abençoar. Quando você dá um passo de fé, você está andando em direção às promessas. Então não questione. Em nenhuma passagem da vida de Abraão você vai vê-lo questionando. Deus não pode ser compreendido, mas Ele é digno da minha e da sua confiança. Então quando Ele mandar você fazer algo, ainda que você não entenda, faça, porque o maior beneficiado em obedecer à voz do Senhor somos nós. Que Deus esteja abençoando a tua vida e que também possamos entender que assim como Abraão, o hebreu, aquele que estava de passagem, aquele que estava armando as suas tendas e não tinha morada fixa, também nós não temos morada fixa aqui na terra, estamos de passagem, somos hebreus. Eu deixo essa meditação para você. Abraão, o hebreu. Deus esteja abençoando a tua vida, em nome de Jesus. Se você gostou dessa mensagem, você também pode assistir outros vídeos lá no meu canal do YouTube. Você pode se inscrever, você também pode curtir. Eu lhe agradeço desde já e profetizo a sua vitória no nome de Jesus. Amém.